Na questão 385 de O Livro dos Espíritos, temos uma consideração da máxima importância quando olhamos a criança e pensamos no seu processo de educação. Vamos passar então a palavra aos espíritos, quando eles nos dizem: as crianças são seres que Deus envia a essas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes. Não. É apenas a imagem do que elas deveriam ser, e não o são. É sobre elas somente que recai a culpa. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. É também, e sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto que, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Pois bem, inocência infantil e educação. Como vemos na explicação dos espíritos, a inocência é uma capa que reveste o espírito no período infantil, mas que não diz da sua superioridade ou inferioridade moral. Todos os espíritos, ao reencarnarem, passam pelo período da infância, quando são dependentes dos adultos, dos responsáveis pelos seus cuidados e pela sua educação. Portanto, durante um tempo, o espírito não revela de forma total as suas tendências de caráter e as suas ideias inatas, propiciando que os pais, especificamente, possam amar essa criança. Porque se houvesse a revelação imediata dos seus pendores, das suas tendências, daquilo que esse espírito efetivamente é, poderia haver uma grave e prejudicial rejeição. Então Deus, na sua infinita sabedoria, criou a infância, para que esse espírito, que tem vínculos com os pais, trazidos de encarnações passadas, possa vestir essa roupagem da inocência num novo corpo e ser amado. E os pais conseguirem desenvolver o sentimento, a sensibilidade. Mas, pouco a pouco, na medida em que a idade avança, o corpo se desenvolve e o espírito encarnado nele começa a dominá-lo, esse espírito começa a revelar o seu verdadeiro caráter. Por isso, então, os pais precisam agilizar a sua missão de educar, corrigindo as más tendências que esse espírito ainda possui, desenvolvendo as suas virtudes, porque ele possui todo o potencial divino, formando assim o seu caráter para que esse espírito seja um ser humano do bem, e não seja egoísta, orgulhoso e assim por diante. Essa é a tarefa, é a missão que compete aos pais no ambiente do lar, da família. E os pais, por sua vez, nessa tarefa, vão desenvolvendo cada vez mais o sentimento do amor, que é
um sentimento divino, sublime e que todos nós precisamos desenvolver. Não nos iludamos, portanto, com essa roupagem da inocência que a primeira infância nos traz. Está diante de nós, como filho ou filha, um espírito milenar, um espírito que já teve outras existências, um espírito que traz toda uma bagagem de aprendizados já realizados, de experiências já vividas e que possui conosco laços que podem ser de afeto, mas podem ser também de ódio ou de indiferença, dependendo o que construímos nessas existências passadas nos nossos relacionamentos. Importante é saber que a missão dos pais é amar e educar, lembrando dessa realidade do espírito imortal que está presente ali. Um espírito que pensa, um espírito que sente e que pouco a pouco vai trazer à tona aquilo que ele é. Por isso a educação não pode falhar. Se ela falha na infância, depois esse espírito dominando o corpo e mostrando-se tal qual ele é, poderá ser uma grande dor de cabeça para os pais e para a sociedade. Lembremos aqui que em O Livro dos Espíritos há uma advertência muito séria em relação a essa missão educacional dos pais. Se os pais falharem na educação, e aqui a referência é a educação moral dos filhos, e os filhos, portanto, se transviarem na existência humana, a culpa é dos pais, que haverão de responder por isso perante a lei divina. Se você é pai, se você é mãe, não transfira a responsabilidade de educar os filhos para os professores na escola ou para os avós na família. A missão é sua, como pai e como mãe. Esse espírito, que hoje é seu filho, que hoje é sua filha, foi confiado a você por Deus para ser amado e educado nesta encarnação. Eduque-se, melhore-se, procure dar os bons exemplos, trabalhe os limites, as corrigendas, estimule-o para o bem, para o amor, para a caridade, para a ética, promovendo então a educação moral própria e desse espírito que hoje é seu filho, é sua filha. A educação moral, essencialmente, deve ser promovida na família. A escola também tem que reforçar isso, mas se os pais falham, o que os professores haverão de fazer? Pense seriamente sobre isso.